Olá, pequenos pesquisadores, chegamos na sexta-feira. E aí, você já decorou o seu verso? Se você ainda não decorou, eu vou ajudar você. O verso está muito fácil, tá? Ela está escrito lá em 1 Samuel, capítulo 3, verso 10. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes. Samuel, Samuel. Então Samuel disse: Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Olha só que versinho mais fácil. E na lição de sexta-feira, antes de nós começarmos a lição, vamos descobrir qual é o horário do pôr do sol? Então você pode ir lá no Google, no seu celular ou no celular do seu pai, da sua mãe, né? Peça ajuda. E você vai digitar assim, horário do pôr do sol. Aqui, na minha cidade, Sorocaba, o pôr do sol vai ser às 6h01 da tarde, tá certo? Então, o sol vai se pôr às 18h01. Muito bem, então agora você vai anotar na sua lição aqui, ó. 18. Na verdade, na minha cidade é às 18h01. Então, você vai pesquisar e vai anotar aí que horas que é o pôr do sol, tá bom? Na sua cidade onde você mora. Cervos e serpentes. Eu achei muito interessante, pequeno pesquisador. Estou aprendendo muito com esses animais. E sobre o cervo, eu não conhecia, né? Não sabia como era a vida deles, como eles se procriavam, né? Quanto tempo eles viviam. E é muito interessante o que fala aqui na lição de vocês. Alguma vez você já se perguntou como é que os chifres dos cervos crescem? Apenas os machos têm chifres. O pedículo, o que é pedículo? Está aqui na lição, ó. É um haste que firme e sustenta o chifre do cervo. É a base a partir do qual os chifres crescem. Em maio, dois pequenos botões aparecem na testa do animal. A pele fica macia e veludada. Olha essa imagem que vai aparecer aí para vocês. E começa a inchar. 3 conjuntos de artérias são necessários para alimentar as galhadas de chifres, com nutrientes para um crescimento rápido. Olha as características, olha como nosso Deus, ele é muito perfeccionista nos detalhes. 3 conjuntos de artérias são necessários para alimentar as galhadas, né, de chifres, com nutrientes para um crescimento rápido. Um conjunto de vasos se desenvolve no interior, fornecendo sangue para o osso interno, que não fica visível. Então, um conjunto de vasos sanguíneos, né, porque precisa ter vida para crescer, né, aqueles chifres. Então, a vida é o quê? É no sangue. Então, fornece o sangue para o osso interno, que não fica visível. O segundo sistema arterial fica dentro da haste externa do chifre, e o terceiro grupo de vasos fica no próprio veludo que recobre o osso do chifre. Por essa razão, os cervos são muito cuidadosos para não bater, porque machuca, né? Que ainda estão crescendo, estão em fase de crescimento. E esses chifres, eles são ainda muito maleáveis e sangram facilmente quando são danificados. Então, eles têm o maior cuidado. Em agosto, os chifres finalmente terminam de crescer. É a segunda imagem que vai mostrar para vocês. E ficam duros e firmes, ficam enormes, né? Tem cervos que têm os chifres bem grandes assim. O veludo externo se enruga e começa a se soltar em tiras. Essa descamação provoca muita coceira, né? Então eles ficam esfregando o chifre nas árvores onde eles conseguem coçá-los. O cervo acelera a remoção deste resto de pele morta, esfregando as galhadas endurecidas nas árvores. Mas eles ficam com esses chifres para sempre, até o último dia de vida deles? Olha só. Dessa forma, os chifres são polidos no preparo para a época do acasalamento. É assim que eles conquistam as suas fêmeas, as suas parceiras. No final da estação de acasalamento, entre o final de dezembro e o início de fevereiro, o macho perde os seus chifres. E em maio, as galhadas começam a crescer outra vez num ciclo anual. Então, uma vez por ano, né, os chifres crescem novamente. Olha só que interessante, pequenos pesquisadores. Os cervos de cauda branca usam seus chifres para lutar? Pergunta de número 1. Que ferramenta eles usam para matar uma cobra venenosa? Outra coisa que eu não sabia.
para mim, o cervo, ele é um animal assim, indefeso, ele é tão bonzinho, tão assim, as presas pegam ele muito fácil. Mas olha só que interessante, por que que Deus fez, eles terem esses chifres? Primeiro, para conhecer, a sua parceira, para procriar e também para o quê? Se defender dos predadores. Apenas sobre estresse intenso ou quando estão em cativeiro é que os cervos usam seus chifres como arma. Durante a temporada de acasalamento, os cervos lutam mais no estilo de competição, empurrando uns aos outros com as suas galhadas. Aí vence o que é mais forte, Apenas ocasionalmente eles usam seus chifres para tentar ferir mortalmente um ao outro. Uma arma poderosa que os cervos usam são seus cascos letais, que são muito afiados e podem provocar ferimentos graves na cascavel. Então, os seus chifres, eles usam, para lutar e mostrar que eles são muito fortes, e para conquistar a sua fêmea, a sua esposa, vamos dizer assim, que vai cuidar da sua família. E o seu casco, nossa, que interessante, são os seus cascos letais, que são muito afiados e podem provocar ferimentos graves na cascavel. Sua pior inimiga, o cervo pula no ar e desfere um golpe na cobra. Mesmo com as suas presas venenosas, a cascavel não é páreo para o cervo. Olha que interessante, pequeno pesquisador. A velocidade com que desfere seus golpes mata e corta a cascavel em pedaços. Olha que interessante, hein? Muito bom. Então, número 2, semelhante ao modo como os cervos matam uma cobra, quem derrubou a antiga serpente e o diabo? Então, foi Deus, O nosso Pai, Criador de todas as coisas. E ainda eu estou impressionada com esse animal. Muito interessante. Número 3. Como podemos vencer a antiga serpente? Então, vamos ler lá em Tiago, capítulo 4. Vamos lá para Tiago, capítulo 4, verso 7. Diz assim, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, como podemos vencer a antiga serpente? Sendo amigos fiéis de Deus. E automaticamente, quando você é amigo de Deus, você vai resistir ao inimigo. Então, nós vamos colocar assim, 4 verso 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E agora vamos assinalar o nosso compromisso. Com a ajuda de Jesus, vou ouvi-lo quando ele falar comigo em sua palavra e também ouvirei melhor os meus pais. Então vamos assinar aqui. E assim terminamos a lição de sexta-feira. Eu desejo para você um ótimo sábado. Fiquem com Deus e até amanhã para a nossa reflexão. Tchau, tchau.